Bom dia, Guilherme. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Tudo tranquilo? É, tudo Beleza. certo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Clara. Bom dia, professor. Bom dia, Bom Gabriel. dia. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Vocês estão bem, né? Estão me ouvindo direitinho? Sim. Beleza. Sim, senhor. Ótimo. Deixa o povo acordar. Tá todo mundo aí, ó. Só tem 4 aqui agora. Só nós 4. Eu, Gabriel, Guilherme e Clara. Vamos ver aí. Esperar um pouquinho. Gabriel tava tomando café já, né? Miguel já tá na cozinha tomando café. Muito bem, Miguel. Tá certo. É isso aí. Se a gente tivesse presencial, a gente já estava na escola, né? Já tinha tomado café há muito tempo. É. Tem um pouco de conforto, pelo menos, né? Assistir aula no conforto da sua casa, seguro. Mas não é o ideal, infelizmente. É o que a gente tem. Bom dia, Nanda. Bom dia, Carlinhos. Como Como você é que tá? está? Tô bem, você? Eu tô com muito sono, só isso. Sono? É normal. Nesses períodos que a gente fica em casa, a gente acha, né, que a gente tem a sensação, na realidade, que está de férias, né? Verdade. Mas na realidade a gente não está. Né? É assim mesmo. Eu acho que é até ruim para meus filhos, eu vejo aqui, para a gente colocar para acordar, para assistir aula, aquela rotina. A gente tenta sempre estabelecer uma rotina, botar uniforme, como se fosse para a escola, para eles conscientizarem, senão ficar achando que está de férias. Cadê vocês? Liguem as câmeras aí, que eu só tô vendo foto, só tô vendo o Gabriel ao vivo. Liguem aí, vamos lá. Cadê esse povo que não acordou ainda? Bora, meu povo, liguem as câmeras. Não tenho vergonha, não. Eu sou feio desse jeito e minha câmera tá ligada. Vamos lá. Aí, Anandinha, muito bem. Tá frio, hein, professor? Oi? Tá frio, hein? Rapaz, eu achei que essa noite até que foi melhor, você não achou, não? Ontem de manhã mesmo eu achei que estava mais frio do que hoje. Eu vi, na hora que amanheceu, estava tudo nublado, nevoeiro, retado. Eu senti mais frio do que hoje. Mas pode ser impressão minha, porque a gente fica dentro de casa, a gente nem tem noção. Às vezes eu tô aqui dentro de casa sentindo frio, quando eu saio, vou lá embaixo na garagem, sinto o calor. Parece que dentro de casa faz mais frio do que fora. E eu tô com uma construção aqui do lado. E aí, para subir um prédio aqui, aí tampa também o sol. Aí o apartamento fica frio. Quando a gente sai, tá mais quente do que dentro de casa. Bom dia, Yasmin. Bom dia, professor. Tudo bem, né? Carol, Caroline, bom dia, minha querida, que eu não te dei bom dia especificamente. Bom Cadê dia. o povo? Temos... Quem mais eu não dei bom dia aqui? Brendo, bom dia, meu querido. Bom dia. Deixa eu ver, Guilherme, já dei bom dia. Lucas, bom dia. Lucas Vilares, bom dia. Luísa, bom dia. Bom dia, professor. Saulo, bom dia. Thalita, bom dia, minha querida. Pensei que você fosse... Oi, Carlinhos. Pensei que você fosse assistir aula de Lucas.
Nestante, oh meu Deus, nem me lembro, viu? E não fala não, eu não sei porquê, é perseguição de Mônica. Ela coloca minhas aulas sempre antes das luvas. É você que pede, Carlos, eu sei, você quer atrasar a aula dele algum dia. Um dia eu vou enrolar bem para atrasar a aula dele. Tô brincando, tô brincando. Bom dia, Júlia. Vamos lá. Agora já Bom dia, Carlinho. tudo bem, né? Vamos ver aqui. Pronto, 14, vamos começar. Meus queridos, é o seguinte. Nossa aula de hoje é para falar de força magnética, tá? Força magnética, principalmente a força eletromagnética. A força magnética, nós vimos que é a força promovida pelo ímã, tá? Pela magnetita, quando ela atrai objetos. Então, todo ímã vai possuir polos magnéticos, e esses polos magnéticos, como eu já havia dito para vocês, eles possuem a capacidade de atrair substâncias ferromagnéticas. Então, nós teremos uma força de atração de origem magnética. Por isso que o nome é força magnética. A direção e o sentido da força, já que ela é uma grandeza vetorial, ela depende do campo magnético, tá? O campo magnético vai ser representado pela letra B, B maiúsculo. E a gente chama ele de vetor indução magnética, ou vetor campo magnético. Então, lá na frente, na sequência, depois de força magnética, a gente vai estudar e aprender a calcular o campo magnético. Mas primeiro a gente vai falar da força, tá? Então, a força é uma grandeza vetorial e ela tem, consequentemente, direção e sentido, além de módulo e unidade. Então, nós iremos determinar o valor numérico, que é o módulo, a sua unidade, vocês já sabem, que se é força, a unidade é Newton, não importa qual tipo de força, qualquer força, a unidade é Newton. Então, a fórmula para calcular o valor numérico e a direção e Unidade é sentido. qual, professor? Unidade é Newton, tá? Porque é Ah, força. obrigado. Qualquer força, qualquer tipo de força, a unidade é Newton. Força-peso em Newton, força gravitacional não, desculpa, força gravitacional é força-peso. A força comum, tá? A força elétrica, tudo é dado em newtons. A magnética também. Então, o que acontece? Nós iremos aprender nessa aula de hoje a determinar a direção e sentido, além do valor numérico da força magnética, tá? Nesse slide aqui que eu separei para vocês, tá a força eletromagnética. É a mesma força magnética, tá? É a mesma coisa. Porém, essa força eletromagnética é denominada aquela que a gente produz através da eletricidade. Então, no finalzinho da aula passada, nós vimos o fenômeno eletromagnético, né? Ele foi descoberto por Ørsted. Então, todo campo elétrico cria ao seu redor um campo magnético também. Então, uma carga em movimento, uma corrente elétrica, ela vai estabelecer um campo elétrico e, consequentemente, esse campo elétrico produzido pela carga em movimento vai produzir uma força magnética, ok? Essa força magnética, ela está em vários equipamentos eletrônicos que a gente utiliza. Então, televisão, alto-falante, ventilador, ar-condicionado, basicamente todos os motores elétricos, ele vai utilizar dessa força eletromagnética, desse vetor indução magnética, desse campo magnético produzido pela corrente elétrica, certo? Então, todo motor elétrico ele tem uma bobina, e essa bobina ela tem um induzido. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês, uma representação através de uma foto de um motor, e aí vocês vão ver que ela tem uma bobina que tem um núcleo, e esse núcleo ele pode ser um ímã ou um pedaço de ferro com vários fios enrolados. E esse pedaço de ferro com enrolamento de fios, ele quando percorrido por uma corrente, vai tornar esse núcleo imantado.
e esse campo magnético vai interferir no campo, desculpe, Ô, vai professor, interferir no campo do aparelho, no campo elétrico do aparelho, ampliando o campo elétrico do aparelho. Sim, pode falar, Gabriel. perdão, só explica novamente essa última parte que eu não entendi. Tá, o vetor campo magnético, ele está Sim. interferindo no campo elétrico. Então, dentro de qualquer aparelho elétrico, você vai ter uma bobina, e nessa bobina tem um núcleo que é um ímã, ou um pedaço de ferro imantado. E aí vai aumentar o campo elétrico do aparelho. Então, melhora a eficiência do aparelho através do campo magnético que vai ser criado pelo campo elétrico. Ok? Bom, então o que interessa para a gente nesse momento é a fórmula para calcular o campo magnético, a força magnética e como determinar a direção e sentido. Então vejam bem, a força magnética numa carga isolada, tá? Então eu posso calcular a força magnética que atua numa carga, só uma carga isolada que está em movimento, tá? Como é que a gente vai calcular isso aqui? Força magnética vai ser igual ao campo magnético vezes a carga vezes a velocidade que essa carga apresenta. Lembre-se que se a carga estiver em repouso, não vai ter força magnética atuando sobre ela. Então é necessário que a carga tenha movimento, esteja movimentando, certo? Então a força magnética vai ser diretamente proporcional ao campo magnético, tá? Campo magnético eu disse para vocês que é representado por B. Depois a gente vai ver lá a fórmula para calcular B. Então, quanto maior for o campo magnético, consequentemente maior é a força magnética, certo? A carga elétrica, quanto maior for a carga elétrica, maior é o campo elétrico. Se o campo elétrico é maior, o campo magnético também é maior e, consequentemente, a força também será maior. Portanto, a força magnética ela é diretamente proporcional ao campo magnético e diretamente proporcional à carga também, certo? Quanto maior o campo, maior a força, e quanto maior a carga elétrica, maior o campo elétrico e também maior a força. E também vai ser proporcional à velocidade. Então, se a carga ela está deslocando com uma velocidade maior, é porque está agindo sobre ela, dentro desse campo, uma força magnética maior. Então, a força magnética ela é diretamente proporcional ao campo magnético, à carga elétrica e à velocidade dessa carga. Logo, a gente vai calcular a força magnética por essa equação aqui, B vezes Q vezes V. BQV, tá? E BQV vezes o seno do ângulo. Que ângulo é esse? Esse é o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. Por quê? Vejam bem, você pode jogar a carga, lançar a carga, na mesma direção e sentido do campo. Quando isso ocorrer na mesma direção e sentido do campo, você não vai ter efeito de força elétrica. Eu vou mostrar depois para vocês, tá? Só que se você jogar ela perpendicular ao campo, como está aqui na figura, não, aqui na figura não está perpendicular não, mas poderia estar perpendicular aqui, um ângulo de 90 graus entre B e V, tá? Aí o que acontece? Você teria a força magnética atuando com maior intensidade. Porém, se você vai diminuindo esse ângulo ou aumentando, a intensidade dessa força vai alterar, certo? Por que ela vai alterar? Porque aí entra aquela componente Vy e Vx da velocidade, tá? E na direção do campo aqui, do campo magnético, o que vai influenciar é Vy. Por isso você coloca aqui, ó, BQV vai substituir por Vy, que é a componente vertical da velocidade, e essa componente vertical da velocidade Vy, você lembra que é calculada V vezes seno do ângulo. Então, substitui aqui, fica BQV vezes seno do ângulo, tá? A fórmula para a gente calcular a força magnética. Isso de uma carga isolada em movimento dentro do campo. Nós podemos também
calcular essa força magnética num condutor. Então, por exemplo, se eu tenho um fio e nesse fio passa uma corrente elétrica, tá? Então, se existe uma corrente elétrica aqui nesse fio, existe movimento de carga, existe velocidade, tá? Só que nesse caso, a força magnética não vai poder ser calculada pela velocidade, porque nós não vamos poder determinar a velocidade da carga. Então, tem a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica, que vai influenciar. Então, quanto maior a intensidade da corrente, maior o fluxo de cargas. Consequentemente, maior está sendo a velocidade. Logo, a força magnética num condutor retilíneo vai ser B, que é o campo magnético. Quanto maior o campo magnético que esse fio estiver mergulhado, maior vai ser a força magnética agindo sobre ele. A intensidade da corrente vai influenciar. Então, quanto maior for a intensidade da corrente, maior também vai ser a força magnética. E outra coisa que vai influenciar é justamente o comprimento desse fio. L é o comprimento do fio, o tamanho. Então, se o fio for maior, obviamente você vai ter que ter uma força maior para fazer essas cargas atravessarem esse fio. Consequentemente, você vai ter um campo elétrico maior, porque é uma força elétrica maior, e um campo magnético maior e, consequentemente, uma força magnética maior também. Certo? Seno do ângulo, porque a carga vai se movimentar e a corrente vai ser como se fosse a velocidade. Então, a corrente elétrica aqui, ela forma um ângulo com o vetor B. E esse ângulo tem também que ser calculado aqui como a componente VY lá em cima. Então, vai ser o seno do ângulo que vai entrar nesse cálculo aqui, para a gente determinar a força magnética no condutor. Então, força magnética em uma carga em movimento, BQV vezes seno do ângulo. Força magnética num fio, num condutor retilíneo, BIL vezes seno do ângulo. Tá? BQV vezes seno do ângulo e no condutor BIL vezes seno do ângulo. BQV é campo magnético B, Q é a carga, V é a velocidade. Seno do ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. No condutor BIL, B é campo magnético, I, intensidade da corrente, L é o comprimento do condutor e o seno do ângulo formado entre a corrente e o campo magnético. Beleza? Ficou claro isso aí? Alguma dúvida? Não se preocupe que depois a gente vai exemplificar. Vamos passar valores numéricos, a gente vai passar exemplos para a gente ver esse cálculo aí na prática. Ô, professor, Certo? Fala, Gabriel, pode falar. eu falo assim, o condutor, quer dizer, o fio condutor, ele, como é que é? Ele, como eu entendi, como é que você deu como um exemplo? Não dei exemplo, só falei que no condutor, quanto maior for a corrente, maior vai ser a força elétrica e maior vai ser a força magnética. Depois eu vou passar Da um diferença exemplo, da carga? aí você vai entender. Com a carga, a mesma coisa. Quanto maior a carga em movimento, maior vai ser a força elétrica e, consequentemente, maior a magnética, tá bom? Deixa eu passar os exemplos numéricos que você entende. Se você Ô, não Carlos, entender, eu rapidinho, o explico. I significa corrente elétrica? Isso, intensidade da corrente elétrica. Deixa eu Beleza. voltar aqui para você. E o que você falou que a velocidade era o que mesmo? A velocidade que a gente está usando aqui, observa que a gente está usando V vezes seno do ângulo, tá vendo? Porque aqui, ó, você lançou a velocidade com ângulo. Essa velocidade ela vai ter duas componentes, Vx e Vy. Quem vai influenciar na velocidade aqui, na força magnética, é só a componente Vy. Porque Vx vai estar na mesma direção do campo. Então, Vx não vai sofrer influência do campo magnético. Por isso que você usa aqui V vezes seno do ângulo, que corresponde à componente Vy da velocidade. Entendeu? A velocidade tem duas componentes, Vy e Vx, quando ela entra aqui no campo magnético. Só quem vai sofrer ação da força magnética é a componente Vy. E Vy é V vezes seno do ângulo. E o I é qual mesmo, professor? E aqui embaixo, no condutor. E a corrente elétrica. A corrente elétrica também forma um ângulo com campo magnético. Também Obrigado. influencia. Por isso tem
também aqui, ó, I, B vezes I vezes L vezes seno do ângulo. Beleza? Então entra também. Bom, aqui tem a parte importante que é como você vai determinar. Aquela fórmula que eu passei para vocês serve para a gente calcular o quê? O módulo da força magnética, o valor numérico. E a unidade, eu já disse para vocês, que vocês já sabem, é Newton. Então, calculei lá o valor da força magnética, 10 vezes, 1 vezes 10 a 3 newtons. É o valor da força magnética. Determinei o módulo e a intensidade. A intensidade, desculpe, e a unidade. Porém, eu preciso também determinar a direção e sentido da força magnética, para saber para onde a carga vai deslocar, ou o fio vai deslocar, quando eu jogar esse fio dentro do campo, ou jogar essa carga dentro do campo. Então, a força magnética ela vai ser determinada pela regra da mão direita, tá? Que é a regra de Ampere. Vocês vão abrir o módulo de vocês lá, vai estar escrito regra de Ampere ou regra da mão direita, que é uma regra que Ampere determinou para a gente determinar a direção e o sentido que a força atua sobre a carga e, consequentemente, descobrir para onde a carga está se movimentando. Então, a força magnética, vocês sabem que só vai surgir se a carga estiver em movimento. E esse movimento ele não for paralelo ao campo. Então, se você joga a carga na mesma direção do campo, como eu havia dito para vocês no início, ela não vai sofrer a influência da força magnética. É necessário que você jogue a carga numa direção contrária ao campo. Tá? Ela pode ser perpendicular, ela pode ser com ângulo de 60, de 90, de 120, não importa. Ela só não pode ser paralela, ela não pode ser 0 ou 180, porque ela vai estar percorrendo entre as linhas de indução e a força não vai poder agir sobre ela. Então, para a gente determinar a direção e o sentido, a gente usa essa regra da mão direita, tá? Que é conhecida também como regra do tapa com a mão direita. Como é que funciona? Você vai colocar o polegar no sentido da velocidade, certo? E os demais dedos da mão direita no sentido do campo, certo? E aí você vai colocar a carga. A carga está aqui. Vou, por exemplo, deixa eu ver o que eu vou. Imagina, eu estou no quarto da minha filha, imagina que esse negócio aqui, essa estrelinha aqui, fosse uma carga, tá? E eu tivesse... Peraí, deixa eu aumentar aqui para a gente ver. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Aqui, imagine que aqui fosse a carga, certo? Eu tivesse um campo que seguisse aqui atrás da carga, tá? Em direção ao meu braço, e eu tenho essa carga lançada com a velocidade aqui. Então, o campo está para o braço e eu estou jogando a carga aqui, para cima, perpendicular ao braço, formando 90 graus com o braço. O que é que eu vou fazer para determinar para onde essa carga vai? Suponha que essa estrelinha estivesse carregada positivamente. Os dedos estariam no sentido do campo, então os dedos estariam para lá, e o polegar no sentido da velocidade. Então, o polegar da mão direita na velocidade e os demais dedos no sentido do campo. Como a carga é positiva, eu vou dar um tapa com a palma da mão. E aí essa carga iria sair do espaço e ir em direção à tela. Estão entendendo? Então, o campo está para lá, para o meu braço. A velocidade está para cima. E a força magnética iria atuar para cá. Então, a força magnética estaria assim para vocês, ó, saindo da estrela e indo em direção aos olhos de vocês. Conseguiram perceber isso aqui? Se fosse o contrário, se a carga fosse negativa, a regra era a mesma. Eu colocaria o polegar no sentido da velocidade, os dedos no sentido da corrente, só que como a carga era negativa, eu ia dar o tapa com as costas da mão. E aí, quando eu bater na estrelinha com as costas da mão, o que iria acontecer? Ela sairia daqui e iria lá em direção ao guarda-roupa. Então, a força magnética estaria para lá, ó.
No sentido inverso, né? No sentido contrário da força, se ela fosse positiva. Positiva, ela ia sair daqui da minha mão e ir em direção à tela. Perpendicular em direção à tela. E negativa, ela iria sair daqui de onde ela está e iria perpendicular em direção ao guarda-roupa. Então, ela iria para trás e aqui ela iria positiva para frente, chegando na tela do computador, aí, aproximando em direção aos olhos de vocês. Isso se o campo estivesse aqui do jeito que eu falei, perpendicular para a direita, a velocidade que estaria vertical, certo? Mas eu vou mostrar figuras aí para vocês entenderem melhor isso aí, certo? Bom, vamos voltar aqui para o nosso slide. Beleza. Então, aqui ele mostra, ó, o polegar no sentido da velocidade e os dedos no sentido do campo. Então, se o ângulo for esse aqui, como da figura, você vai botar a mão assim. A carga positiva, o tapa vai ser dado com a palma da mão. Ó, a figura ilustrando isso aqui, ó. Carga positiva com a palma da mão. Se for negativo, o tapa é dado com o dorso, com as costas da mão. Tá? Ao contrário. Então, observe que aqui na figura, se a carga fosse positiva, ela sairia do papel em direção aos nossos olhos. E aqui, se fosse negativa, ela estaria entrando no plano do papel. Certo? E aí depois a gente vai ver a representação disso aqui. O dorso é o que mesmo, professor? O dorso são as costas da mão. A parte de trás da mão. Se for positiva, você bate com a frente da mão, com a palma da mão. Positiva, você bate assim. Negativa, você bate assim. Certo? Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia pegar um aluno para a gente fazer como exemplo. Né? A cabeça e a carga positiva, eu batia assim. Se fosse negativa, eu batia assim. Ah, não podia. O Hugo conhece desses tapas aí, moço? Pois é, você ia fazer, era com o Hugo mesmo. Eu ia pegar um voluntário. O voluntário ia ser Hugo. Voluntário por livre e espontânea pressão. Mas não tem jeito, a gente está aqui, não dá para fazer. Bom, então vamos lá. Imagine que nós tenhamos um campo magnético entrando no plano do quadro. Deixa eu pegar aqui para vocês um papel para poder representar isso para vocês. Um papel, um livro. Olha só. Quando eu fiz para vocês o tapa aqui na estrelinha, eu disse que essa carga, que era a estrela, ela sairia aqui do espaço e iria em direção à tela, entrando nos olhos de vocês. Então, seria isso aqui. Ó. Imagine que aqui fosse o campo magnético, indo para a direita, a velocidade estaria aqui, a carga estaria aqui. Quando eu batesse na carga, ela iria em direção aos olhos de vocês. Isso quer dizer o quê? Que a força magnética ela estaria aqui, ó, desse jeito aqui, saindo do plano do campo e indo em direção aos olhos de vocês. Então, a força magnética ela vai ser perpendicular seria essa tirinha azul aqui, saindo aqui, ó, só que como estava aqui, ela iria sair do plano e entrar na tela. Então, ela estaria entrando na tela ou no plano do papel, certo? Se fosse negativa, ela estaria aqui atrás. Então, ela estaria também assim, só que ela estaria o quê? Saindo do plano e indo para o espaço, certo? Então, nós já vimos como representar vetores através de seta. Então, se o vetor ele está para leste, a gente vai colocar uma setinha para direita, né? Se ele estiver para oeste, a gente coloca uma setinha para a esquerda. Se ele estiver para o norte, a setinha para cima. Para o sul, a setinha para baixo. Se estiver noroeste, nordeste, sudeste, sudoeste, a gente só coloca em relação aos pontos cardeais. Mas a gente nunca aprendeu se ele estiver entrando no plano do quadro ou se estiver saindo. Ou entrando no papel, saindo do papel. Como vai ser? Professor. Então, imagine que nós tenhamos aqui... Pode falar, Gabriel. Eu falo assim, dependendo da onde que ele está, se é positivamente, pode ser formar um ângulo de 90 graus também, né? Pode sim.
Então, gente, olha só. O que acontece? Imagine que o campo ele esteja, o campo ou a força ou qualquer coisa, esteja entrando no plano do módulo. Você tem um módulo, a força está entrando. Então, ela estaria perpendicular, vindo do espaço e entrando no plano do quadro. Se eu fizer isso aqui, ela vai entrar no plano da tela. Como eu fiz aqui, tá? Como é que eu represento quando ela está entrando? É justamente o que está na figura aí para vocês. Vai ser essa bolinha com um X, tá? Se estiver saindo do papel em direção aos seus olhos, vai ser o quê? Essa bolinha. Então, a bolinha com a bolinha dentro significa que o vetor ele está saindo do papel em direção aos seus olhos. A bolinha com X significa que ele está entrando no plano do papel. Então, ele está saindo do seu olho e entrando no papel. Tá entendendo? Eu queria o quadro agora para mostrar. Mas, infelizmente, não dá. Então, vamos fazer aqui. Tentar ver se vocês conseguem entender. Esse campo magnético representado nesse exemplo aqui, imagine que esse módulo aqui fosse a tela do computador, tá? Então, se esse módulo é a tela do computador, o campo magnético que está representado aí, que está sendo uma bolinha com X, significa que o campo magnético é o meu braço. Ele está vindo do espaço e entrando perpendicularmente na tela do computador. Estão entendendo isso? Todo mundo entendeu, gente? Então, Sim. sai do espaço e entra perpendicularmente na tela do computador. Imagine que o módulo fosse essa tela aqui. Então, você vai com essa bolinha, com X, significa que o campo está vindo do espaço e entrando na tela do computador, perpendicular à tela. Sai do olho e vai para a tela. Se aqui fosse a bolinha como a letra D lá, uma bolinha com a bolinha dentro, a tela do computador estaria aqui e o vetor estaria assim, saindo da tela e indo em direção aos nossos olhos. Beleza? Deu para entender isso aí? Então, vamos lá. Nessa figura aí, nesse exemplo, um condutor reto está inserido em um campo magnético que é percorrido por uma corrente I, como indica a figura. Qual alternativa melhor representa o sentido e a direção do vetor força magnética que atua no condutor? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os dedos no sentido do campo, os dedos, e o polegar no sentido da corrente. Então, o condutor está assim. Eu vou colocar a mão assim, ó. Tá vendo? O condutor é essa tirinha azul. Eu vou colocar os dedos assim e o polegar no sentido da corrente que está sendo indicado na figura. E aí, o que eu vou fazer? Vou bater, aplicar a regra do tapa para saber para onde vai ser a força. Aí eu bato com a palma da mão, esse fio vai subir. Então, a força magnética vai ser perpendicular para cima aqui, certo? Como está representado aqui a resposta letra C. Todo mundo entendeu como é que eu achei isso aqui? Ô, Carlos, Pode falar, querido. por que você colocou o dedão, tipo, pro outro lado? O dedo está aqui, ó, no sentido... Você colocou o dedão virado pro I? É tipo isso? No sentido de isso. O polegar da mão direita é sempre no sentido da velocidade ou no sentido da corrente. E os dedos no sentido do campo, certo? E aí você bateu com a palma da mão. Agora, por que eu bati com a palma da mão? Se a corrente na carga negativa, e eu falei que a carga negativa a gente dá o tapa com as costas da mão, por que eu dei o tapa com a palma da mão? A Thalita vai falar, porque você é burro. Ô, professor, então, nisso aí, que é porque ele vai... Carga ele vai- positiva com o tapa é com a palma da mão. Tá? E carga negativa, o tapa é nas costas da mão. Você falou o quê, Gabriel? Não, o que eu ia falar é nisso, mais ou menos nisso aí. Então o que acontece? Por que eu dei o tapa com a palma da mão, gente? Porque eu já disse para vocês que a corrente que é representada em qualquer questão de vestibular, de Enem, é sempre a corrente convencional. Então, o que a gente usa para determinar a direção e o sentido é a corrente que está sendo representada. E se está representada e não identifica aqui que é corrente real, essa corrente só pode ser a convencional. Então, eu vou dar o tapa com a palma da mão, porque eu estou considerando o fluxo fictício
de carga positiva. Ficou claro isso aí? Então, sempre que você tiver um condutor e ele não falar no enunciado que a corrente é real, você vai usar o tapa com a palma da mão, porque a corrente utilizada é a convencional. Beleza? Tudo tranquilo? É. Bom, então vamos ver aqui outro. Agora, eu tenho um condutor reto, longo, mergulhado em um campo magnético percorrido por uma corrente I, como indica a figura. A alternativa que melhor representa o sentido e a direção da força magnética que atua sobre o condutor. Então, veja bem. Nesse caso, o que nós temos? Nós temos o campo para a direita, exatamente como exemplo que eu dei aqui na estrelinha. O campo, para mim, é direito. Não sei se ele está aparecendo direito para vocês, mas seria o campo aqui, nesse sentido, e a corrente para cima, do jeito que eu fiz aqui na estrelinha. Ó. Botei a mão para lá e o polegar para cima. E aí você bate com a palma da mão. Eu disse para vocês que a força magnética iria fazer o quê? Iria empurrar o condutor para dentro da tela. Então, seria perpendicular entrando nos olhos de vocês, certo? Então, a força magnética vai ser aqui exatamente desse jeito. Nós vamos bater no condutor com a palma da mão e ele vai entrar no plano do papel. Por isso que a resposta é letra E, a bolinha com X. A força magnética vai ser perpendicular entrando no plano do papel. Beleza? Todo mundo entendeu? Ô, professor, Fala. Pode falar. só botar essa última parte, por favor. Você dá o tapa eu com não a pe- palma da mão e aí ela vai entrar no plano do quadro. Então, quando ela entra, Positivamente, né? é positivo. Quando ela entra, vai ser essa bolinha com X. Toda vez você vai dar o tapa com a palma da mão, que é positivo. Aqui, o condutor reto está inserido em um campo magnético e existe uma DDP. A voltagem de A é menor do que a voltagem de B, como indica a figura. A alternativa que representa o sentido e a direção da força magnética. Então, nesse caso, o campo está entrando no plano do quadro. Então, eu vou colocar o dedo assim, ó, para vocês. E o polegar vai ficar para a direita aqui, ó. Então, posso colocar a mão assim, tá? Só que aqui eu vou dar o tapa com as costas da mão. Por que eu vou dar o tapa com as costas da mão? Porque eu estou Porque considerando ele a vai ser uma corrente variação, real. né? Ele não determinou o sentido. E eu estabeleci a corrente real. Por que eu estabeleci a corrente real? Porque a voltagem de A é maior do que a de B. Então, a carga, a corrente elétrica real, sai de A, a carga negativa, vai sempre para o lugar de maior potencial. Então, como eu coloquei o polegar para a direita, eu estou considerando a corrente real. Os dedos entrando, eu estou dando tapa com as costas da mão, a força vai ser perpendicular ao fio para baixo. Entenderam isso aí? Sim, professor. Dúvidas, meu povo? Professor, dá para Pode repetir falar. essa aí, por favor? Dá sim. Porque ela não tem a intensidade. Não tem o sentido da corrente. Aí você sentido vai da determinar o sentido da corrente pela DDP. Então, existe uma diferença de potencial e ele falou que o potencial de B é maior do que de A. Está no enunciado da questão. E aí, o que você vai fazer? Se o potencial de B é maior do que o de a carga negativa vai sempre para o local de maior potencial. Então, a corrente elétrica que eu utilizei aí, considerei que o fluxo estaria para a direita da figura. Por isso que eu coloquei a mão daquela forma lá que eu mostrei para vocês. Certo? Então, a corrente vai ficar para a direita. O que vai acontecer? Você vai colocar a mão dessa forma aqui, ó. Assim. E aí você vai bater com as costas da mão. Beleza? Se ficou com dúvida, manda o WhatsApp que aqui vai cair, a aula vai interromper. Estão me ouvindo? Pronto. Obrigado, professor. Quem perguntou, por favor, manda no WhatsApp se não entendeu que eu respondo, tá? Que a aula vai cair aqui. Valeu, meu gente. Um abraço, viu? Um abração. Prazer estar com vocês de novo. Valeu, professor. Abraço. Beijo a todos. Tchau, tchau.